Olá, sejam bem-vindos de volta ao canal. Espero que estejam gostando do conteúdo. Entrem aqui no canal, vejam os outros vídeos, se inscrevam para receber as notificações dos novos vídeos, curtam, compartilhem, ajudem o canal a crescer. Hoje nós vamos fazer um porquinho, chama pururuca. A receita é da Cell Toy Art e nós vamos precisar, para fazer esse porquinho, o enchimento, como sempre. Eu escolhi aqui um azulzinho para roupinha, mas você pode escolher a cor que você quiser. Pode ser um rosa ou um alaranjado para o corpo dele. O preto para fazer os detalhes. Uma tesoura, uma agulha de tapeceiro para fazer os arremates, uma agulha de crochê 2,5 milímetros e um marcador de carreiras para você não se perder aí. Então vamos começar. Vamos pegar a cor do corpinho e vai ser uma peça só, o corpo, a blusinha e a cabeça. Nós vamos começar com um anel mágico e 6 pontos baixos dentro dele. Fiz meus 6 pontos baixos, vou fechar o anel mágico. E vou vir aqui no primeiro ponto. E agora vamos fazer 6 aumentos. 2 pontos baixos em cada ponto baixo. Um total de 12 pontos baixos. Vou fazer aqui e já volto. Fiz meus 12 pontos baixos. E agora vamos fazer um ponto e um aumento, 6 vezes, um total de 18 pontos baixos. Então, faço o meu primeiro ponto baixo, vou marcar aqui, começar a marcar, e vou seguir um ponto baixo e um aumento. Fiz aqui meus 18 pontos baixos e agora vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Fiz meus 24 pontos baixos e agora nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Um total de 30 pontos baixos. Fiz meus 30 pontos baixos e agora nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. Vou fazer aqui e já volto. Fiz meus 36 pontos baixos e nós vamos continuar fazendo aumentos. Então eu vou dar uma adiantada aqui para o vídeo não ficar muito longo. Nós vamos seguir essa lógica. Agora nós vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento. Na próxima, 6 pontos baixos e um aumento. Na outra, 7 pontos baixos e um aumento. E na outra, 8 pontos baixos e um aumento. Será a última carreira de aumentos. E aí eu volto para a gente continuar daí. Então, agora são 5 pontos baixos e um aumento. Terminei aqui as 8 carreiras de aumento. Total de 60 pontos baixos. Ficou assim. Agora nós vamos fazer uma carreira reta. E uma carreira reta
é de ponto baixo sobre ponto baixo, então não tem mais aumentos, só fazer ponto baixo até o final da carreira. E vamos fazer 3 carreiras desse jeito, então só pontos baixos por 3 carreiras. Eu vou fazer a minha aqui e já volto. Fiz minhas 3 carreiras retas, cheguei aqui no último ponto e eu não fechei ele. Deixei as 2 argolinhas do ponto e eu vou trocar de cor. Então, a gente faz a troca de cor desse jeito. Deixa as 2 argolinhas e ao invés de fechar com essa, a gente fecha com a cor nova. Então, só laçar e puxar. Dá uma ajeitadinha aqui para ficar bem puxadinho. E agora nós vamos fazer uma carreira de ponto baixíssimo. Então, 60 pontos baixíssimos. Fiz aqui os 60 pontos baixíssimos. Ele fica aqui na lateral do trabalho. Ele não fica como ponto baixo, né? Ele fica aqui na lateral. E agora nós... eu dei um nozinho aqui nas pontinhas para não soltar. Então agora nós vamos fazer mais 60 pontos baixos, só que agora pegando na alcinha de trás. Das 2 alcinhas do ponto, só na alcinha de trás. E faço ponto baixíssimo de novo, por toda a volta. Vou fazer o meu aqui e já volto para a gente continuar. Terminei aqui meus 60 pontos baixíssimos. E agora nós vamos fazer mais uma carreira de 60 meios pontos altos. E também pegando na alcinha de trás. Então, eu laço primeiro, pego na alcinha de trás. Fiquei com 3 argolinhas. E tiro todas. Meu primeiro meio ponto alto. Vou marcar ele e vou seguir fazendo esses pontos até o final. Terminei aqui minha carreira de meio pontos altos. Ficou assim. E agora nós vamos fazer mais 2 carreiras de ponto baixíssimo, também pegando na alça de trás. Então, 2 carreiras, 60 pontos baixos. Opa, ponto baixíssimo, então passo direto aqui. Vou marcar e vou fazer as minhas aqui. Terminei aqui as 2 carreiras de pontos baixíssimos. E agora nós vamos fazer 5 carreiras retas. Ponto baixo sobre ponto baixo, pegando as 2 alcinhas normalmente. Então, peguei as 2 alcinhas aqui, vou marcar e vou fazer da carreira 19 a 23 pontos baixos. Já volto pra gente continuar. Cheguei aqui no final das 5 carreiras retas. Tô com as 2 alcinhas do ponto e vou fechar com a cor da pele, a cor que você estiver usando aí. Posso cortar o azul. E agora vamos fazer ponto baixo novamente, só que pegando a alcinha de trás. Vou esconder os fiozinhos aqui, fazendo o ponto baixo em cima dele. Então, esse aqui. Você pode marcar se você quiser, mas como é de outra cor, é mais fácil de ver. Então, vou fazer o meu aqui e já volto.
Cheguei aqui no final dos 60 pontos baixos, pegando na alcinha de trás. E agora nós vamos fazer 18 pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso 3 vezes. Fiz meus 18 pontos baixos e agora eu vou fazer uma diminuição invisível, que é pegando a alcinha da frente do próximo ponto e a alcinha da frente do outro ponto. Laço e fecho o ponto normalmente. Fiz uma diminuição. Faço mais 18 pontos baixos e uma diminuição mais 2 vezes até o final. Cheguei aqui no final da carreira 25 e agora nós vamos fazer ponto baixo por toda a volta. 57 pontos baixos. Terminei aqui a carreira de pontos baixos e agora nós vamos fazer 17 pontos baixos e uma diminuição. Em seguida, nós vamos fazer mais uma carreira de pontos baixos. Então, a carreira 27, 17 pontos baixos e uma diminuição. Carreira 28, pontos baixos em toda a volta, 54 pontos baixos. Vou fazer o meu aqui e já volto. Terminei aqui minha carreira de diminuição e a carreira reta. E agora nós vamos fazer 25 pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer essa sequência por 2 vezes e em seguida mais uma carreira reta, um total de 52 pontos baixos. Vou fazer o meu aqui e já volto. Terminei aqui as 2 carreiras, uma de diminuição e uma de pontos retos, de pontos baixos. E agora vou fazer 24 pontos baixos e uma diminuição. Mais uma carreira de diminuições. E em seguida mais uma carreira reta, pontos baixos sobre pontos baixos, total de 50 pontos baixos. Já volto. Fiz aqui minha carreira de diminuições e de pontos baixos. E essa foi a última carreira de pontos baixos. Agora nós vamos fazer só diminuições. Quando a gente faz essas carreiras de pontos baixos entre as diminuições, isso faz com que o trabalho vá se curvando aos poucos. Então a curva fica menor. Então, como a gente fez aqui no começo, ficou arredondado mais rápido, né? Porque foram aumentos em seguida. Então aqui ele tá se curvando aos poucos. E agora a gente vai fazer só diminuições, ele vai fechar de uma vez. Então, vamos para a carreira 33, 23 pontos baixos e uma diminuição. Terminei minha carreira. Vamos para a próxima, que será de 14 pontos baixos e uma diminuição. Cheguei aqui no final. Vamos para a carreira 35 de 13 pontos baixos e uma diminuição. Terminei aqui. E agora vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. Vamos repetir 6 vezes. Na sequência, vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição, 3 pontos baixos e uma diminuição e 2 pontos baixos e uma diminuição. E aí eu volto para a gente colocar o enchimento. Vamos colocar então agora o enchimento.
Vamos colocando aos poucos e modelando. Se o seu ficou meio tortinho, não tem problema, que agora a gente vai modelar com o enchimento, até ele ficar bem redondinho. Coloquei o enchimento, então vamos continuar. Agora vamos fazer uma diminuição, um ponto baixo e uma diminuição, e depois 6 diminuições. E aí a gente volta para fechar o anel mágico. Então, vai cuidando aí para conseguir fazer os pontos com o enchimento aqui, vai ajeitando para você conseguir pegar o ponto. E eu volto pra gente continuar. Terminei aqui as 6 diminuições. Agora eu vou cortar a linha. E com a agulha de tapeceiro, a gente puxa aqui pra fora. E vamos costurar com a agulha, fazendo diminuições normalmente, pegando as duas alcinhas dos 2 pontos e passando a linha. 2 alcinhas. E mais 2 alcinhas. Puxo bem para fechar o círculo, fica bem fechadinho. E passo aqui no meio, saio em algum ponto. E puxo para que o anel entre e fique bem retinho. Passo mais algumas vezes para prender a linha, para ela não se soltar. Já posso cortar. E tá pronto o corpinho do porquinho. Bom, vamos agora para os bracinhos. Vamos começar com o fio da cor da pele, um anel mágico. E 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Fecho o círculo. E agora vou fazer um ponto baixo e um aumento. Terminei aqui. E agora vamos fazer ponto baixo por toda a volta. 9 pontos baixos. Terminei aqui. Como é uma carreira de pontos baixos, não tem aumentos, então ele vai ficando curvadinho. Então você tem que virar
para ele não ficar do lado avesso. Deixa ele curvadinho assim. E vai trabalhando. Agora nós vamos mudar para a cor da roupinha. Vou cortar a pontinha aqui. E vou desmanchar aqui para fazer a troca de cor. Vou deixar só 2 argolinhas. E vou fechar com o fio azul. Assim. E vou fazer pontos em cima dos fiozinhos aqui. Vamos fazer 9 pontos baixíssimos. Fiz meus 9 pontos baixíssimos. E agora, pegando a alcinha de trás, vou fazer mais pontos baixíssimos. Só na alcinha de trás. Faz bem soltinho para não diminuir a circunferência. Terminei. E agora, também nas alcinhas de trás, vamos fazer pontos baixos. Nove pontos baixos. Fiz aqui meus pontos baixos e agora vou fazer um ponto baixo e uma diminuição. Pegando as alcinhas normalmente. Terminei aqui a última carreira. Posso cortar a linha, deixando fio para costurar. Arremato aqui. E faço mais um bracinho igual. Você pode colocar enchimento só aqui na mão, não precisa colocar em tudo. E reservar para costurar depois. Vamos agora para as pernas. Começo com um anel mágico. E coloco 9 pontos baixos dentro dele. Fiz meus 9 pontos baixos, vou fechar o círculo e vou fazer 9 aumentos. Fiz meus 9 aumentos e agora, pegando na alcinha de trás, vamos fazer pontos baixos por toda a volta, somente na alcinha de trás. 18 pontos baixos. Ficou assim, com uma divisãozinha aqui, para a patinha ficar mais retinha. E agora, pegando nas alcinhas de trás também, vamos fazer 8 pontos baixos e um aumento. Terminei aqui. E agora vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição, pegando normalmente o ponto. 3 pontos baixos e uma diminuição. Terminei aqui a carreira 5. Vamos fazer agora ponto baixo por toda a volta. Essa é a última carreira do pezinho. Terminei aqui a última carreira. Posso cortar o fio, deixando bastante para costurar no corpo. E faço mais uma perninha. Agora nós vamos fazer as orelhas. Começamos com o anel mágico.
e colocamos 5 pontos baixos dentro dele. 5 pontos baixos, fecho o círculo e faço 5 aumentos. Fiz meus 5 aumentos, agora vou fazer 4 pontos baixíssimos e 6 pontos baixos. Terminei aqui, ajeito para não ficar do lado avesso. E agora vou fazer 6 pontos baixos. E depois um aumento e um ponto baixo, 2 vezes. Terminei aqui. E agora nós vamos fazer 6 pontos baixíssimos, um ponto baixo, um aumento e um ponto baixo 2 vezes. E por último, um ponto baixo. Um total de 14 pontos. Terminei aqui. E agora vamos fazer 14 pontos baixos e 2 pontos baixíssimos. Fiz meus 14 pontos baixos, tiro o marcador e faço 2 pontos baixíssimos. Posso cortar, deixando um pedaço para costurar. Ficou assim a orelhinha, faço mais uma. Agora vamos fazer a gola da blusinha dele. Voltamos com a cor da blusa. E fazemos 6 correntinhas. E agora voltamos fazendo meio ponto alto a partir da segunda correntinha. Fiz meus 5 meios pontos altos, vou subir 2 correntinhas, vou virar o trabalho e vou fazer meio ponto alto, pegando na alcinha de trás do primeiro ponto. Na terceira correntinha a partir da agulha. No último ponto, a gente não pega a alcinha de trás, a gente pega as duas, que é para dar um acabamento mais bonito. Faço 2 correntinhas, viro o trabalho e na terceira alcinha de trás, eu faço meio ponto alto. Vamos repetir esse processo até chegar no tamanho do pescocinho. A gente mede aqui em volta para ver se ficou do mesmo tamanho. Então a gente vai fazendo até chegar no tamanho da circunferência. Terminei aqui a minha golinha, ficou assim. Se eu colocar aqui, ela ficou no tamanho exato. Depois nós vamos costurar, pegando a alcinha que sobrou aqui. Então, vou deixar bastante linha para costurar.
Posso arrematar aqui. Vamos fazer agora o rabinho. E eu começo a fazer os pontos uns 4 dedos para frente do fio. Então aqui eu faço uma correntinha. E agora eu coloco a ponta que eu deixei, eu passo por cima da agulha e laço com a do novelo e faço um ponto baixo. Então, novamente, passo o fio que tá solto e fecho com o do novelo. E vou fazendo assim até eu chegar num tamanho do rabinho do porquinho, que fique mais ou menos assim, enroladinho. Terminei aqui a pontinha que estava solta e fiz esse rabinho assim. Você vai enrolando ele e ele fica um cachinho. Posso cortar, deixando o fio para costurar. E arremato aqui. Posso até dar um nozinho aqui na ponta. E agora nós vamos fazer o focinho com a cor da pele também. Começamos com o anel mágico e colocamos 6 pontos baixos dentro dele. Fiz meus 6 pontos baixos e agora eu vou fazer um ponto baixo e um aumento, um total de 9 pontos baixos. 9 pontos baixos. E agora faço pontos baixos por toda a volta. 9 pontos baixos outra vez. Fiz meus 9 pontos baixos, viro a comboquinha, tiro o marcador e faço um ponto baixíssimo. Corto deixando o fio para costurar e tá pronto o focinho. Vamos então fazer a montagem agora. Com a agulha de tapeceiro, vamos começar pela gola. Venho aqui no final, posiciono ela aqui, ou melhor, desse lado aqui. E vou costurando, pegando as alcinhas aqui do ponto e passando por dentro da gola. Então, pontinho a pontinho, eu vou unindo as alcinhas. Chegando aqui no final, eu uno as duas partes, as duas pontas da gola.
arremato aqui. E posso passar aqui por dentro dos pontos para esconder a linha. E agora eu dobro para baixo. A golinha dele. Agora nós vamos colocar as patinhas. Antes eu vou colocar um pouco de enchimento. E vou posicionar aqui entre a carreira 6 e 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terminando aqui na carreira 7. Posso colocar as duas assim para ver mais ou menos como vai ficar. Creio que assim tá bom. Então agora é só costurar. Coloquei aqui as patinhas, as duas patinhas, ficaram assim. E daqui a pouco a gente vai fazer a unha dele com a linha preta. Mas antes vamos colocar os bracinhos. Aqui na lateral, abaixo da golinha. Vamos colocar uma de cada lado, costurando normalmente. Costurei os bracinhos, ficaram assim, com a golinha por cima. Agora nós vamos costurar as orelhas. E as orelhas, elas têm um tamanho diferente. Ela tem essa voltinha aqui. E aqui é menorzinho. Essa parte menorzinha que nós vamos colocar na cabeça. Desse jeito. Deixando a parte maiorzinha para fora, meio levantadinha. Então vamos costurar só essa parte aqui. Costurei as orelhinhas aqui e agora eu dou uma dobradinha assim para fora, para ela ficar mais amassadinha. Vamos pôr agora o focinho. Posso colocar um pouquinho de enchimento, bem pouquinho. E coloco ele entre a carreira 1, 2, 3, a partir da quarta, contando da roupinha para cima. Centraliza bem ele. E só costurar. Estou aqui com o focinho. E agora vamos colocar o rabinho. Vou cortar essa pontinha aqui.
E vou colocar o rabinho aqui, logo abaixo da roupinha dele. Tá pronto o rabinho. Agora nós vamos pegar um pedaço de linha preta e vamos bordar o focinho, os olhinhos e a patinha. Eu vou entrar aqui pela lateral primeiro, porque depois eu vou dar um nozinho na ponta da linha. E atravesso aqui, saio do outro lado. E saio aqui em cima. E aí, já saio no lugar onde eu vou fazer o olhinho. Saio 1, 2, 3 pontos ao lado do nariz. Desço um pontinho. E posso fazer um aqui para o lado. E sair aqui do outro. Vou fazendo uma cruzinha. E saio aqui onde eu comecei. Dou um nozinho aqui. E entro no mesmo lugar. E puxo bem pra dentro para esconder. E aí eu posso cortar. Tô aqui na patinha, já introduzi
aqui no na primeira carreira, depois dos pontos baixíssimos, e vou fazer um Vzinho. Então eu atravesso aqui, faço esse movimento, né? Saio aqui do outro lado. E volto aqui em cima, fechando o Vzinho. Assim. Faço a mesma coisa na outra patinha. Peguei aqui uma linha grande, bege, pode ser branca também, e vou fazer triângulos aqui na roupinha dele. Pode ser de um tamanho de 2 carreiras. Então, saio 2 carreiras acima. E 2 pontos para o lado. Tenha certeza de que você saiu a linha bem rente aos pontos baixíssimos aqui, senão fica aparente. Volto aqui então e saio ali de novo. Venho 2 pontos para o lado. E saio 2 pontos para baixo. Sigo então fazendo esse bordado por todo o corpinho, até chegar aqui. Cheguei aqui no final, vou fazer meu último triângulo. Vou cortar aqui. E agora só falta fazer um cabelinho para ele. Você pode fazer um pompom normal, cortando pedacinhos de linha bege, como essa. Esse tamanho aqui tá bom. Corta vários fiozinhos desse, amarra no meio e aí vai ter o pomponzinho. Só costurar aqui na cabeça. Cortei aqui alguns fiozinhos e vou amarrar no meio.
E com esse mesmo fiozinho eu costuro na cabeça. Dou uma bagunçada nele aqui. Você pode dar uma parada também, se você achar que tá muito grande. E tá pronto o nosso porquinho. Ficou assim. Espero que vocês tenham gostado do projeto. Curtam o canal para receber mais receitas. Compartilhem com seus amigos. Cliquem aqui no botão de gostei aqui embaixo. E até o próximo vídeo.